Saudações mais uma vez. Vamos dar início à nossa aula de secretariado executivo. Dando continuidade, vamos falar do perfil da secretária executiva ou do secretário executivo, como havíamos iniciado na aula passada. Bom, na aula passada nós falamos das principais qualidades, onde falamos da responsabilidade, da boa comunicação e discrição. Dando continuidade, nós vamos falar de uma qualidade principal e importante que uma secretária deve ter no relacionamento, ou seja, na relação laboral. E uma das principais qualidades também é a postura ético-profissional. A postura ético-profissional tem a ver com a maneira como me relaciono com o social do trabalho. Nesse caso, com os colaboradores, com o executivo. Tem a ver com a maneira como eu trato a eles. Tem a ver com a maneira como eu trato a cada um deles. E uma boa postura profissional, ou seja, uma secretária que tem uma boa postura profissional, ela não cria grupos, ela tem um comportamento adequado para exercer essa função, no sentido de ser boa líder, ser organização que parte de vestir-se bem, falar bem, nesse sentido. Então, temos também a qualidade de sigilo profissional. Sigilo profissional, bem sabemos, quando falávamos do historial da secretária executiva, ou quando falávamos da origem da palavra, quando falávamos da origem, nesse caso, da secretária, nós falávamos também do sigilo profissional, que a secretária ela deve ter segredo, ela deve saber guardar segredo, porque a secretária ela tem acesso à informação, sobre o seu executivo, o seu chefe imediato, nesse caso, e tem a informação de toda a organização. Então, ela deve saber guardar segredo, não deve sair falando negativamente dos seus colaboradores, do seu superior hierárquico, nesse caso, a qual o secretário executa. No sigilo profissional, o secretário, tendo acesso a essas informações, falávamos da discrição e lealdade. A secretária, ela mesmo depois de abandonar a organização, de não estar a trabalhar naquela organização, ela não pode sair falando negativamente sobre a própria organização ou do seu executivo. E essa é uma qualidade que temos que desenvolver no nosso dia a dia, em qualquer relação, ainda que não seja laboral, porque nós temos visto isso em alguns relacionamentos, sejam com os seus parceiros, namorados, assim posso dizer, pessoas que se confiam em um dado tempo, contam-se todos os segredos, mas quando as coisas não dão certo, as pessoas separam-se. Então, a tendência é de ficar falando mal uma da outra pessoa. Então, essa é uma qualidade que devemos, desde já, desenvolver, de se as coisas não derem certo, não há necessidade de sairmos falando as coisas que a pessoa nos contava. Isso é integridade. Então, devemos ser responsáveis. Se não deu, se a sua relação laboral não foi boa naquela empresa, se não conseguiu dar-se bem com o executivo ou com a organização, se houve algum conflito laboral, é sua responsabilidade saber lidar com esse tipo de situação. Procure uma outra empresa, mas não fique falando mal do executivo ou daquela organização. Temos também a boa organização. A secretária, quando falávamos das atribuições da secretária, que a secretária ela deve ser organizada. Nós falávamos da organização
desde as suas roupas, o seu cabelo, tudo que diz respeito à secretária, o seu escritório também, onde executa as suas funções. Então, a secretária ela deve ser organizada. Como organizar-se sendo a secretária? Quando falávamos dos principais utensílios do escritório, falamos da agenda. A secretária deve anotar os seus compromissos, as suas atividades, para que não esqueça nada. E ao anotar, deve separar as prioridades, o que tem de fazer hoje, o que deve fazer amanhã, o que deve fazer amanhã, assim dizia. Então, não deixe também as coisas para a última hora. Como diz o ditado, não deixe de fazer, não faça amanhã o que tu podes fazer hoje. Então, é um item também importante não deixarmos as coisas para a última hora. Disse menos é mais, porque a secretária ela tem muitas atividades, ela tem muitas funções por exercer, então tem muitos compromissos e controlando a agenda do seu executivo e a sua agenda acaba ficando com estresse, entre aspas, né? Por não saber lidar com essas atividades, se calhar porque o tempo parece escasso, as atividades são muitas, então ela fica sem saber como fazer. Então, não queira fazer muitas coisas enquanto o seu tempo não lhe permite. Ou seja, não queira fazer 10 coisas enquanto no seu tempo só cabem 3. É por isso que dizia outrora, separe as prioridades. Coloque nos seus compromissos e nas suas atividades, coloque as prioridades, nesse caso as atividades, os compromissos mais importantes. E também, se não, depois de anotar os seus compromissos, as suas atividades diárias ou semanais, e depois de selecionar, nesse caso, as suas prioridades, é necessário fazer o controle, né? Para saber se as suas atividades foram exercidas ou não, se conseguiste desenvolver todas as suas atividades ou se conseguiste cumprir com as suas atividades, os seus deveres ou os seus compromissos todos. E se não conseguiu cumprir, não tem problema, não se estresse, respire e dê continuidade. Temos também a qualidade da boa apresentação. A secretária ela deve estar bem apresentada. Isso tem relação com a postura profissional, onde falávamos de como a secretária ela porta-se com os colaboradores, com o seu executivo também. Então, a secretária ela deve estar bem apresentada, desde as suas roupas, respeitando assim aquilo que é a cultura organizacional daquela empresa. Deve ter também a amabilidade. A amabilidade nós podemos assemelhar assim que é a empatia. A empatia por quê? A empatia ela consiste em saber nos colocarmos no lugar da outra pessoa, antes de tomarmos qualquer decisão, antes de agirmos de uma forma, devemos nos colocar no lugar daquela pessoa, saber pensar nesse caso, como eu receberia no caso de alguma crítica. Muitas pessoas têm criticado. A crítica ela é construtiva, assim que é, mas quando bem posta, melhor ainda. Então, antes de agirmos, assim que é, de uma determinada forma, nós devemos nos colocar no lugar daquela pessoa. Diz o ditado, não faça aos outros aquilo que não gostaria de ser feito. Então, assim funciona a amabilidade. Então, sendo secretária, deve possuir essa qualidade de amabilidade. Por quê? Porque a amabilidade, quando
quando nós sabemos, nesse caso, nos colocar no lugar da outra pessoa, vai ser fácil criar um ambiente de harmonia, porque as decisões que vamos tomar, antes vamos analisar se serão melhor para todos ou não. Então, é nesse sentido. Temos a qualidade de pontualidade e assiduidade. Bom, muitos confundem pontualidade com assiduidade. A pontualidade é ser pontual, como bem sabemos. A assiduidade tem a ver com o cumprimento dos seus compromissos. A assiduidade tem a ver com o cumprimento daquilo que são os seus deveres. Porque na avaliação de desempenho, para os que estão a fazer gestão de recursos humanos, querendo ver o alcance dos objetivos da organização, virão, se for para selecionar, eles irão olhar para aquilo que é a produtividade. Então, a secretária ou o secretário, perdão, deve ser pontual, deve ser assíduo também. Compreensão possível. A secretária ela deve ter uma compreensão maior, melhor ainda, porque assim ela irá buscar informações exatas, não irá especular nesse sentido. Temos também a questão da cultura geral. A secretária ela deve estar atualizada. Deve estar atualizada acerca daquilo que acontece no interior e no exterior da própria organização. Então, deve buscar mais informações que lhe irão ajudar em qualquer tomada de decisão. Então, quanto melhor a atualização, melhor será a tomada de decisão, porque nós, como secretários, não devemos levar problemas para o nosso executivo. A secretária antiga, nesse caso, limitava-se a receber ordens. Era dependente do seu executivo imediato, nesse caso, era dependente do seu executivo, que é o chefe imediato, assim que é. Então, agora, atualmente, a secretária, ela, sendo o braço direito do executivo, assim que é, ela passa também a tomar decisões referentes à própria organização. Então, quanto melhor atualizada estiver, melhor será a tomada de decisão, nesse caso de qualquer problema que tenha a ver com o alcance dos objetivos da própria organização. Temos as qualidades secundárias. Nas qualidades secundárias temos a qualidade de empatia. Bom, um bom profissional, um bom secretário profissional, tendo essa qualidade de empatia, saberá assim se colocar no lugar da outra pessoa. Temos também a qualidade de simpatia. Bom, perdão. Aqui nas qualidades secundárias, não é empatia, mas sim a qualidade da proatividade. Da proatividade. A secretária, ela deve ser proativa. A secretária, ela deve exercer as suas atividades sem que o seu chefe ordene. Então, desenvolvendo essa qualidade, a secretária ela será bem-sucedida, porque não irá esperar que o seu chefe mande fazer alguma coisa. Ela já conhece a sua função, já sabe quais são as suas atribuições, então ela irá exercer as suas atividades normalmente. Para terminar, temos a qualidade da simpatia. A simpatia. Bom, simpatia em que sentido? A secretária, ela tem muitas funções intermináveis, assim posso dizer. Contudo, ela deve trabalhar ela deve estar sempre bem disposta a trabalhar mais e mais. Não deve estar assim que é sempre disposta a trabalhar, exercer qualquer função, ainda
ainda que não seja no seu horário laboral. Então, a secretária, desenvolvendo essa qualidade, essa qualidade, dizia, ela estará no outro nível, nesse caso, da própria organização. Será um orgulho para o seu executivo, porque ter muitas atividades e continuar com aquela postura, continuar sorrindo, é para poucos, é uma qualidade só mesmo, é para quem puder. Então, independentemente das suas funções, exerça-as como deve ser, com um sorriso nos rostos, sempre disposta a trabalhar e não reclame. Fim da nossa aula. Caso de dúvidas, temos a nossa plataforma, como sabem, e uma nota é que o bom estudante do curso à distância, ele sabe que o objetivo central do curso é o conteúdo, não para terminar o curso, porque bem sabemos que o curso todos terminam, mas só os determinados aprendem. Então, façam bom uso dos manuais que eu tenho deixado, leiam e procurem praticar. Vivam o mundo do secretariado agora. É hora de começar. Muito obrigada.